por aqui. Sempre é por aqui, né? Então os irmãos estavam me esperando pelo lado aqui, eu vim por aqui. Quebra gelo. Irmãos, vamos meditar na palavra de Deus em Hebreus capítulo 11. Hebreus capítulo 11, do versículo 23 ao versículo 26. Hebreus capítulo 11, versículo 23 ao 26. Ontem nós estivemos no povoado Carnaúba de Pedra, realizando um culto evangelístico que foi muito bom. Nós tivemos a presença de muitos irmãos ali. O nosso desejo é continuar realizando atividades ali evangelísticas naquela região, trazer também a eles algumas ações no âmbito social, como cursos de formação profissional, de modo que tanto possamos evangelizar aquela comunidade, como também fornecer a eles algumas capacidades até para subsistência. Que os irmãos continuem orando, não desista, continue orando e vamos, em nome de Jesus, no futuro, termos uma igreja ali forte, uma igreja que glorifique o nome do Senhor Jesus. Bom, irmãos, vamos aproveitar aqui a projeção. Vamos estar lendo do versículo 23 ao 26. Vamos lá? Pela fé, Moisés, já nascido, foi escondido 3 meses por seus pais, porque viram que era um menino formoso e não temeram o mandato do rei. Pela fé, Moisés, sendo já grande, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, escolhendo antes ser maltratado com o povo de Deus, do que por um pouco de tempo ter o gozo do pecado, tendo por maiores riquezas o vitupério de Cristo do que os tesouros do Egito, porque tinha em vista a recompensa. Vamos orar. Deus querido, estamos nesse momento perante Ti, necessitados de nos alimentarmos da Tua palavra. Nos achamos como ovelhas perante o grande e supremo pastor. Que nesta hora a Tua palavra, ela possa encontrar lugar nos nossos corações. Que todo sentimento de incredulidade, de dúvida, caia por terra em nome de Jesus. E que o coração de cada pessoa neste local, cada pessoa que está a nos acompanhar pelas redes sociais, seja uma terra fértil, onde a semente que é a Tua palavra venha cair, germinar e produzir frutos. Usa-me nesta hora, quando tão carente do Teu Espírito estou, para transmitir o Teu recado. Usa-nos, Senhor, pois assim é a nossa oração, e de já Te agradecendo, em nome de Jesus, Senhor e Salvador nosso. Amém, amém. Irmãos, recusar. Nós entendemos esta palavra quando você tem direito a algo por certo que é seu,
mas você abre mão daquilo. Diz, não, não precisa. Eu abro mão disso que por lei me pertence. Então aqui nós vamos falar da grande recusa. Eu gostaria que a Laine jogasse aí o versículo de número 24. Depois nós voltaremos para 23, para podermos justificar o nosso tema. Olha o versículo 24. Pela fé, Moisés, sendo já grande, recusou ser chamado filho da filha de Faraó. Moisés recusou ser chamado filho da filha de Faraó. Então, mais uma vez, recusa significa desistir do direito, deixar de lado, não aceitar aquilo que por direito é seu. Primeira coisa que eu quero trabalhar é a questão da vida de Moisés. Voltemos ao 23, depois nós iremos para o 24. O 23, olha, pela fé, Moisés, já nascido, foi escondido 3 meses por seus pais, porque viram que era um menino formoso e não temeram o mandato do rei. Vamos entender aqui, talvez você não tenha muito conhecimento dessa história, vamos entender aqui. O pano de fundo, o contexto aqui, o que acontecia no momento era assim: o Egito era o país dominante, o povo de Deus, no caso os hebreus, os judeus, os israelitas, que é a mesma coisa, eles estavam sob escravidão do povo egípcio ali. E chegou um determinado momento que o povo de Deus, os hebreus, eles estavam se multiplicando. E alguém chega ao ouvido do rei, chega aos ouvidos de Faraó e diz: olha, esse povo está crescendo muito. Se não tomarmos cuidado, chegará um ponto de que eles irão nos dominar, porque eles estão crescendo muito, estão se reproduzindo. Então, qual fora a solução do rei para resolver o problema? A partir de agora, todo menino do sexo masculino que for nascendo, as parteiras devem matá-lo. Deve matá-lo. Só que nasceu Moisés. E ali disseram: não, esse menino tem algo diferente, esse menino não pode ser morto. As parteiras começaram a desobedecer a ordem do rei, do Faraó. E ali o menino foi passando, mas chegou um determinado tempo que já não tinha mais como esconder aquela criança. Não tinha mais como esconder. Então a mãe de Moisés, certamente, não diz a Bíblia, mas certamente instruída por Deus, porque havia todo um projeto divino, um projeto de Deus já estabelecido. Ela pegou aquele menino, deu para a sua filha maior, e ela calafetou, ela fez um barquinho ali, e a filha de Faraó tinha por costume todo dia descer ao rio para banhar. E a irmã de Moisés, coloca o barquinho na beira do rio e deixou o barquinho ir descendo, e ela foi, diz o texto, acompanhando o barquinho. Quando as servas empregadas da filha de Faraó pega o barquinho que apresenta aquela criança formosa, bonita, ela se apaixonou à primeira vista e levou a criança para cuidar. E ela cuidou aquela criança como sendo seu filho. Moisés cresceu, e ele era tido no rei como filho da filha de Faraó, ou seja, ele era tido como que pertencente à linhagem real. Mas, queridos, aconteceu algumas coisas na vida de Moisés. Ele viveu 40 anos no palácio,
E um determinado dia, ele saindo para ver como estava o trabalho, ele viu o seu povo sendo ali, estava maniatado, sendo chicoteado, humilhado pelos egípcios. E um guarda egípcio que estava maltratando um dos seus, vamos dizer, compatriotas, ele terminou matando aquele egípcio. Causa essa que Faraó, que no caso seria o avô de Moisés, se indignou e planejava prender Moisés. E Moisés foge e vai para o deserto. Moisés então agora sai daquela vida do palácio, do bem bom, pois ele era considerado o filho da filha de Faraó, e vai para um deserto. Vai ter uma vida agora no sol causticante, no frio demasiado nas noites. Agora ele vai ser pastor de rebanhos. Como mudou? Sair do palácio para ser um cuidador de animais. Mas o texto diz, versículo 24, vamos lá, pela fé, sendo já grande, recusou ser chamado filho da filha de Faraó. Irmãos, era muito simples. Diante daquilo que ele via, era só fazer vista grossa. O que é vista grossa? Fazer de conta que não viu. Há numa gíria que diz, é dar uma de João sem braço, eu não vi nada, eu não sei de nada, vai passando. E continuava no palácio, continuaria no conforto. Mas o que isso tem a ver conosco? O que isso nos fala neste momento? Irmãos, é que diante da obra de Deus, muitas vezes, nós buscamos não corresponder com a obra, porque queremos ficar no conforto. Exemplo, irmãos, próximo final de semana vamos ter um evangelismo, mas o sol está tão quente no horário. Irmãos, nós estamos construindo o templo, precisamos contribuir. Oh, mas os recursos financeiros estão tão escassos, não vou contribuir. Irmãos, nós precisamos dar uma limpeza nesse templo. Oh, mas eu fiz minhas unhas, se eu for varrer vai quebrar as minhas unhas. Enfim, é buscarmos sempre nos eximir das tarefas do evangelho, buscando um conforto. Irmãos, é muito bom vir no domingo à noite para cá, apesar de que o ambiente ainda não nos proporciona uma refrigeração adequada, mas nós podemos colocar a nossa melhor roupa, nosso melhor perfume, nos tratarmos de forma, em uma aparência melhor, chegarmos, cantarmos como aqui fizemos, louvarmos como aqui fizemos, ouvirmos uma pregação, avaliar se foi boa ou não, depois voltarmos para a nossa casa e dizermos até o próximo domingo. É muito bom, é muito bom. Mas queridos, no intervalo de um domingo para o outro domingo, nas partes da noite, há uma luta, há uma guerra, em que cada cristão trava no reino de Deus, e não podemos nos eximir desta guerra. Aqui você não precisa falar de Jesus para ninguém, porque a maioria já são salvos. Aqui você não precisa ficar com medo, porque ninguém nem mesmo vai olhar para você com a cara ruim. Não, é sorridente todo mundo, é apertando a sua mão, é lhe abraçando. Então aqui é um lugar de conforto. Mas lá fora estão as almas padecendo. Nós precisamos avançar a obra, e para isso precisamos meter a nossa mão em nossas carteiras e contribuirmos. Moisés, ele poderia ter ficado ali no palácio,
não é problema meu, esse povo que está sofrendo, eu não tenho nada a ver com eles. Ele poderia dizer assim, como nós podemos dizer assim com o mundo que cambaleia com destino à perdição. Eu não tenho nada a ver com sua vida, eu estou bem, obrigado. Poderíamos dizer, mas diz que pela fé ele deixou o Egito, e não temendo a ira do rei, porque ele ficou firme. Está no versículo 27, ele ficou firme. Então, queridos, esta recusa de Moisés, que mostra o versículo 24, é uma recusa que nem todos estão aptos ou desejosos de fazê-la. Lá em João capítulo 12, no livro de João capítulo 12, versículo 42 e 43, nós vemos um desses momentos onde mostra que nem todos, mesmo tendo conhecimento da verdade, fazem essa recusa. Porque eu diria que aqui, por causa dos prestígios, o prestígio, ou sei lá, a fama, talvez o status quo, ou coisa dessa natureza. Olha o que diz-nos o texto aí, ó. João capítulo 12, versículo 42 e 43. Apesar de tudo, até muitos dos principais creram em Jesus. Aqui esse nele era em Jesus, mas não confessavam por causa dos fariseus, para não serem expulsos da sinagoga. Olha o versículo seguinte: porque amavam mais a glória dos homens do que a glória de Deus. Tentando ser mais claro no versículo, eu acho que por si só ele já está claro demais. Aí diz que algumas autoridades na época de Jesus, eles acreditaram que Jesus era o Filho de Deus, eles acreditaram que Jesus era o Salvador, eles tinham total ciência disso, mas eles não aceitaram, eles não receberam Jesus desta forma. Por quê? Porque eles tinham medo dos líderes religiosos, eles tinham medo de serem taxados como seguidores de Jesus, e já não terem os privilégios que tinham nas sinagogas. E aí o versículo 44 diz: eles, portanto, amaram mais a glória dos homens do que a glória de Deus. Ora, irmãos, eles poderiam ter recusado a glória dos homens, abraçado a glória de Deus, mas disseram não. Ah, pastor, não, eu não faço isso. Mas às vezes, irmãos, nós fazemos, e até por coisas menores, até por coisas menores. Quer ver outra questão? Vamos ler Romanos capítulo 1, versículo 26 e 27. Romanos 1, 26 e 27. Olha aqui. Romanos 1, 26 e 27. Por isso, Deus os abandonou às paixões infames, porque até as suas mulheres mudaram o uso natural, no contrário à natureza. Versículo seguinte: e semelhantemente também os homens, deixando o uso natural da mulher, se inflamaram em suas sensualidades, uns para com os outros, homem com homens,
cometendo torpeza e recebendo em si mesmo a recompensa que convinham ao seu erro. Prazeres. Muitas vezes as pessoas abandonam o caminho correto ou deixam de seguir o caminho correto por causa dos prazeres efêmeros. Mas o que é prazer? Prazer, irmãos, é algo temporário, e alguns são temporários até demais. Não nos proporciona uma paz e uma satisfação duradoura. Quer ver um negócio? Fumar um cigarro convencional, não é vendido em qualquer lugar. Tinha um rapaz que trabalhava comigo, Amadeus, ele fumava. E aí, toda vez que ele estava fumando, eu brincava com eles: Amadeus, o que tu sente? Qual o prazer de tu ficar puxando essa fumaça para dentro e depois saltando para fora? E aí ele: pastor, você vai começar de novo. Mas é um prazer fútil, banal, produto de um vício. Aí a pessoa diz: mas eu já lutei tanto para deixar, e por que não deixa? Há coisas difíceis. Se alguém pegasse, acendesse aquele cigarro, botasse um revólver na sua cabeça, fuma se não morre, e botasse o cigarro na sua boca, mas é você que acende o cigarro, é você que o compra, é você que o leva à sua boca. Então, o problema não é ninguém, não é quem faz o cigarro, o problema não é quem vende, é você que fuma, está acabando com a sua saúde. Aí a pergunta é: qual é o prazer? Puxar uma fumaça para dentro e depois saltar para fora. Está vendo aí como é o ser humano? E a minha mãe, ela dizia: olha, eu tenho muita vontade de servir a Deus, mas eu não consigo parar de fumar. E eu dizia para ela: não, pois aceite Jesus e continue fumando. E uma vez ela foi e aceitou Jesus. Já contei isso aqui. E meu querido amigo que está nesta noite, veja o que aconteceu. A partir dali, toda vez quando a minha mãe colocava um cigarro na boca, ela ficava tonta. Ela não conseguia fumar o cigarro. E ela era fumante desde jovenzinha. Rosilene está ali, minha irmã. Aí minha mãe resolveu então parar de fumar. Mas um determinado dia, ela crente, ela foi fazer um segundo teste. Ela disse: não, vou ver se já passou a tontura. Terminou de almoçar. Aí, ainda hoje existe o pé de manga lá no terreno, que era a casa dela, ainda hoje existe. Ela terminou de fumar, aliás, de almoçar, foi lá para debaixo da mangueira, acendeu o cigarrinho e foi fumar. A tontura veio, ela desmaiou. Passa o tempo, o sol vai virando. Quando ela foi acordar, o sol estava batendo na cara dela. Nunca mais fumou. Pronto. Nunca mais fumou. Veja o que Deus faz. Então, na realidade, os prazeres que nos impedem de servir a Deus, Deus pode fazer assim e tirar da nossa vida. Então talvez você que aqui está conosco hoje, talvez você que nos acompanha, você ainda não praticou a recusa de deixar de lado esses prazeres, porque você acha que não é capaz de fazer, mas Deus faz por você. Nós dizemos, a Bíblia assim diz, que Deus é todo poderoso. Então que Deus é esse que não pode tirar um vício da minha vida? Mas Deus, Ele não vai arrebentar a tua porta,
Deus ele não vai chegar na tua vida e arrebentar. É preciso dizermos a Ele: Senhor, entra na minha vida e faz a obra da restauração, ou faz a obra da transformação. Aí sim, Ele vai fazer. Ele vai fazer. Moisés, ele teve um exemplo prático na sua vida da ação de Deus. Ele teve. Eu posso até adiantar um pouco a mensagem. Moisés, ele era uma espécie de gago. Ele era gago, vamos assim dizer. E quando Deus, agora, ele no deserto, passa 40 anos no deserto, Deus diz: vai e fala a Faraó para libertar o meu povo que está no cativeiro. Moisés disse: mas como? Eu sou um homem de língua pesada. E Deus diz: Moisés, quem foi que fez a língua? Foi eu, Moisés. Mas Senhor, como eu vou me apresentar sem? E Deus diz: olha, pega bem aí teu cajado, teu bastão, joga no chão. Jogou, Deus transformou em uma cobra. E Moisés, sem entender que é Deus que faz a obra, que é Deus que faz a transformação. Então, querido, Deus não pode fazer nenhuma transformação na minha vida se eu não estiver proposto a fazer a recusa. Jesus disse, Marcos 8, se alguém quer vir após mim, ou seja, se alguém quer me seguir, a primeira coisa que essa pessoa tem que fazer é negar-se a si mesmo, ou seja, fazer a recusa. Continuemos. Mas, queridos, podemos ainda ver outras coisas que impedem o homem de fazer a recusa? Sim. Riquezas, por exemplo. Ontem mesmo eu preguei e falei à noite lá sobre essa questão aqui. Laine, Mateus 13, 22. Mateus 13, 22. O caso lá daquele, não é esse aí, mas ela vai lançar um outro versículo. Mas o caso lá do jovem rico, que nós vamos ver lá em Mateus 19, 22. Ela vai lançar um outro texto. O que eu vou falar aqui é outra coisa. O jovem, após Jesus ter feito o teste com ele e ter dito: vai, vende tudo o que tu tens, distribui entre os pobres, depois tu vem e segue-me. O texto diz que ele se retirou triste, porque possuía muita riqueza. Jesus sabia que ele não podia servi-lo. Então Jesus fez o teste. Olha, pois faz uma recusa, se desfaz dos teus bens, aí tu vem e me segue. Ele ficou triste e seguiu o seu caminho. Mas o que nos diz aí Mateus capítulo 13, versículo 22? E o que foi semeado entre espinhos é o que ouve a palavra, mas os cuidados deste mundo e a sedução das riquezas sufocam a palavra e fica infrutífera. Muitas pessoas, elas recebem a palavra, elas têm sede dentro de si, elas têm fome de Deus, mas as riquezas sufoca essa palavra, sufoca, mata essa planta. Judas Iscariotes, ele conviveu com Jesus 3 anos e meio, irmão. Judas Iscariotes estava ao lado de Jesus, teve toda a oportunidade de ser um grande apóstolo, mas ele foi traído, ele foi tragado pelas riquezas. Traiu Jesus por 30 moedas de prata.
não conseguiu fazer a recusa na sua vida. Jesus, ele é mais precioso do que prestígio. Jesus é mais precioso do que prazeres. Jesus é mais precioso do que riquezas. Jesus é mais precioso do que tudo aquilo que impede você de servi-lo. Mateus 19, ele diz: olha, todo aquele que não deixar pai, mãe, mulher, filho, por minha causa não é digno de mim. Pastor, então quer dizer que eu tenho que abandonar os meus? Não, Jesus não está dizendo para você abandonar. Ele está dizendo que ele tem que ser prioridade na sua vida. Se o que me impede de servir a Deus possa ser algo precioso na minha vida, o que é que ele diz? Lança fora. Ele diz: se o teu olho, não pastor, mas aí é uma linguagem figurada, não interessa. Se o teu olho te faz tropeçar, arranca-o e joga fora, pois é melhor entrar nos céus, caolho, sem um olho, do que com os teus 2 olhos ser lançado no inferno. Não, mas eu não tenho como me desfazer de um dos meus olhos. Jesus está falando da preciosidade daquilo na nossa vida que nos atrapalha de servir. Por mais que aquilo seja precioso, em detrimento a servir a Cristo, Cristo é primário. Eu devo lançar fora aquilo. Não vá sair arrancando o seu olho não, viu? Ele está dizendo que mesmo que a coisa seja de suma importância para você. Por último, quero finalizar dizendo do porquê essa grande recusa, do porquê Moisés preferiu ser chamado de filho da filha de Faraó, preferiu até sair da linha de sucessão ao reinado. Vamos para o versículo de número 25 e 26 do nosso texto. Nós lemos o versículo 25 e 26, olha, Hebreus, capítulo 11, 25 e 26. Escolheu antes ser maltratado com o povo de Deus, do que por um pouco de tempo ter o gozo do pecado. Só um momento. Por um pouco de tempo ter o gozo do pecado. Interessante isso aí. A palavra gozo significa alegria, satisfação. E alguns querem dizer que o pecado não é bom. Não, está aqui a Bíblia contradizendo. O gozo do pecado, a alegria do pecado, a satisfação do pecado. O pecado é bom. O pecado é bom. A dificuldade são as consequências que ele traz. Mas ele é bom, o pecado é bom. Tá? Quem já bebeu aqui, sabe que uma noitada é muito bom. Todas as tristezas vão embora, não é isso, irmão Solimar? Toda a feiura que existe em nós vai embora, não é isso, Afrânio? Deixa eu ver aqui quem foi outro cachaceiro. Gregório. O cara se torna o homem mais violento, não, Gregório? Meu amigo, mas depois que passa a cachaça, derrota. Mas no momento é bom. Eu já bebi. No momento é bom. O problema é depois. Aí o cara cai na real, diz: sou um liso, feio, sem dinheiro. Mas ele trouxe uma alegriazinha, trouxe um gozo.
E o que ele está dizendo é que todo o pecado ele nos proporciona um momento de... Só que depois, irmãos, e Moisés foi esperto. Moisés disse: não, esse meu tempinho aqui na terra, no palácio, ele é temporário. Próximo versículo. Tendo por maiores riquezas o escárnio, o desprezo de Cristo do que os tesouros do Egito, porque tinha em vista a recompensa. Tinha em vista a recompensa. Irmãos, neste mundo, nessa dimensão, somos atribulados, passamos por dificuldades, são dores e mais dores, e quanto mais a gente envelhece, mais a vida fica complicada, mas é uma vida temporária, é uma vida que no final ela vai nos levar a recompensa. E qual é a recompensa? É a vida eterna de prazer ao lado de Cristo Jesus. Agora sim, gozo e de fato é alegria permanente, a salvação eterna. Aí eu volto lá para Marcos, quando ele diz: o que adianta o homem ganhar o mundo todo e perder a sua alma? Vamos lá, Marcos 8,36, pronto, vamos. O que adianta o homem ganhar o mundo todo e perder a sua alma? Começando no 36 até o 38. O que dará o homem em troca da sua alma? Tá? Nós trabalhamos para ganhar um salário minguado. Já pensou? Se tivéssemos nós toda a riqueza que este mundo oferece, seria bom. Mas o porém é que essa riqueza ela ficaria nas nossas mãos por um tempo limitado. Logo teríamos que deixar esta riqueza neste mundo para os nossos sucessores, e teríamos que partir de mãos vazias. Paulo, escrevendo a Timóteo no 6, já vou ler, ele diz: nu viemos a este mundo, e nu também sairemos dele. Pronto, acabou. E aí o versículo diz: pois que aproveita o homem ganhar o mundo todo e perder a sua alma? Olha o outro versículo, o 37. O que dará o homem pelo resgate da sua alma? Então, meu querido, fazendo aqui um fechamento, qualquer coisa que lhe impeça de servir a Cristo, qualquer coisa que obstrui da sua vida a vida eterna, não compensa. Não compensa, porque é temporário. E este mundo nos oferece maquiagem. Por isso que o sábio Salomão diz: tudo neste mundo é vaidade. O que significa a palavra vaidade? Ilusão. Por isso que as pessoas dizem assim: rapaz, fulano é muito vaidoso. Vaidoso significa que ele busca se reproduzir de uma maneira que fique mais diferente do que ele é. Ou seja, mas aquela vaidade, aquela produção, não é de fato o retrato fiel da pessoa. Ou seja, tudo é ilusão. Tudo é ilusão. Tudo. Você compra um automóvel. É bom quando a gente compra um automóvel zeradinho, que vem com aquele cheirinho que a gente chama cheirinho de novo. Aí dura ali
um mês, 60 dias, aquele cheirinho de novo. É bom, tudo durinho, não bate nada. O câmbio de marcha, tudo bacana. Vai passando. Primeiro ano, segundo ano, terceiro ano ele já começa a lhe dar problema. Quarto ano, aí ele já é um salário mínimo que ele lhe come direto, quase todos os meses. Quinto ano, chega um determinado ano que você diz: essa porcaria não vale para nada. Não sei se o seu já chegou nessa aí, o meu já está entrando já. Tudo é ilusão. Tudo é ilusão, meu irmão. Eu poderia descer a um nível mais compreensível, mas eu vou respeitar você, não vou te falar não, tá? Versículo 26 diz que ele fitou os seus olhos no alto, irmãos. Moisés, ele conseguiu enxergar algo mais distante. Ele fitou no alto. Romanos 8, por gentileza, 8, 18. Moisés, ele não ficou aprisionado neste mundo. Veja um pouco mais adiante. Este mundo é passageiro. Gente, eu me lembro, meu aniversário de 30 anos. Nós estávamos ali começando a memorial. Eu lembro ainda a foto da camisa que eu estava vestido, os irmãos cantando parabéns. De lá para cá passaram-se 30 anos, para mim foi ontem. E sabe quantos anos de vida eu tenho só pela frente? Se eu tenho 60 hoje, irmãos, e passa ligeiro. Se passa ligeiro. Você sabe quantos anos de vida você tem pela frente? Se for na normalidade dos dias, está terminando. Porque quanto mais a gente envelhece, mais a gente vê o tempo passar rápido. Não, pastor, mas eu só tenho 24 anos, 23 anos. É num pestanejar dos olhos, você chega aos 60. E depois dos 60 é o desespero, porque você já começa a ouvir a morte batendo na sua porta. Não se desespere, é a realidade do homem. Se é que ela não já começou a bater. Porque para mim, disse, tenho por certo que as aflições deste tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Sabe o que é que a Bíblia diz? Que o nosso corpo será transformado, que este corpo mortal e incorruptível será revestido de imortalidade e incorruptibilidade. Nós seremos um super-homem que nem a criptonita pode destruir. Olha aí, você nesse corpo capenga, cheio de dores, vai se tornar numa super-girl, onde a criptonita não pode lhe fazer dano. Você nesse corpo aí barrigudo vai se tornar no Superman, onde a criptonita não pode lhe fazer dano. O Paulo gostou, né, Paulo? É dessa forma. É o que Deus está propondo para nós. Porque para mim, tenho por certo que as aflições deste tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. É isso, irmãos. O que nós estamos esperando? O
que lhe impede de receber essa transformação? Para isso, recuse este mundo e receba Jesus na sua vida como seu transformador, aquele que vai transformar a sua vida. Não deixe para amanhã, faça isso hoje. E eu quero concluir fazendo um convite a você. E o convite é esse: recuse este mundo perdido, não tem mais jeito para esse mundo. Abra os seus olhos para o mundo por vir, o mundo de Cristo Jesus. Abrace esse mundo que Ele quer dar de presente para você. Nesta noite, diga sim para Jesus. Não se iluda como andou iludido Moisés. Abra os seus olhos. Enquanto ele esteve no palácio, ele estava iludido, mas ele viu a glória de Deus brilhar na sua vida. Eu quero perguntar: onde está a primeira pessoa nesta noite que quer dizer sim para Jesus? Eu quero ser esse novo ser. Eu quero recusar este mundo. Eu quero abraçar Jesus como meu Senhor e meu Salvador. Você vai fazer assim, levantar uma de suas mãos para que eu veja. E nesse simples gesto, você vai estar dizendo: eu estou recebendo Jesus como meu Salvador. Eu estou me reconciliando com Jesus. Eu quero ser transformado por Jesus. Onde está a primeira pessoa? Não tenha vergonha, não tenha medo. Diga sim para Jesus nesta hora. Deixe Ele moldar a tua vida. Onde está a primeira pessoa? Você vai, levantar uma de suas mãos até que eu veja. E nesse simples gesto você vai estar dizendo: eu estou reconhecendo Jesus como meu Senhor, como meu Salvador. Faça como Moisés. Seja uma pessoa usada, transformada por este Deus maravilhoso. Volto a perguntar. Onde está a primeira pessoa que quer fazer isso? Não tenha medo, não tenha vergonha. A decisão está com você. Pergunto pela última vez, não quero ser insistente. Você deseja fazer esta decisão ao lado de Cristo? Erga sua mão, nós vamos orar por você. Se não há, não vamos insistir no convite. É algo entre você e Deus. Que o Senhor te abençoe e dê a oportunidade de ouvir mais do Evangelho e tomar esta decisão ao lado de Cristo Jesus. Irmãos, antes de finalizarmos, vamos trazer algumas comunicações.